Você já parou para pensar quem realmente manda no mundo? Governos bilionários, bancos centrais ou sociedades secretas que operam nas sombras enquanto a população vive distraída? Hoje nós vamos mergulhar em um território que divide opiniões, desperta paixões e alimenta debates há séculos. As teorias sobre sociedades secretas que dominam o mundo. E a ideia provocativa que talvez todos nós sejamos apenas marionetes dentro de um grande sistema. Sim, marionetes, mas calma, já vamos explicar sobre essa questão dos senhores do mundo, os Illuminati ou também as sociedades secretas. Deixa seu like, curte, comenta e compartilha e vamos ao vídeo. Quando você estuda as sociedades antigas, um dos principais cultos que eles faziam, e teoricamente fazem ainda hoje, são os cultos de fertilidade. Como é que eram essas festas? Num cenário mais domiciliar, era o cara tendo relação com a esposa deitado ali na plantação. Num cenário mais coletivo, era o pega geral. Aí era o que na Grécia chamava de rito de Eleusis, e era pegação geral pra tipo uma festa da fertilidade, né? O que as sociedades secretas dizem é que era mais do que isso. O que eles dizem é que nessas festas, em épocas específicas do ano, tinha que ser numa época específica, no horário específico, com a roupa específica, com os símbolos específicos, uma alimentação certa, aromas certos, ervas certas, era bem complexo. Apareciam seres espirituais, chamados súcubos e íncubos. Súcubo é o que suga, íncubo é o que insemina. Então o que acontecia? Aparecia um ser espiritual em forma de mulher, que era o súcubus, que vai sugar, e o cara mandava ver ali, e o ser espiritual sugava, pegava o espermatozoide do cara, sugava. E aí depois, esse ser espiritual assumia uma forma masculina e inseminava a mulher. Seria uma inseminação artificial. Dentro do ocultismo, aí a gente tá falando de Aleister Crowley, ele chama esse neném que nasce disso de criança da lua, ou Moon Child. Porque essa criança nasce diferente. É uma criança geneticamente modificada, porque esses seres mexeram no DNA e fizeram com que essa pessoa tivesse uma capacidade espiritual maior de ter contato com o sobrenatural. Então eles fabricariam um exército de paranormais geneticamente modificados para trabalhar para um propósito de dominar o mundo. É nessa teoria que surgem as lendas dos semideuses, de Hércules, até o Aquiles mesmo. Eles eram considerados filhos dos deuses. Como Daniel Lopes falou, desde a antiguidade existem relatos de grupos fechados que concentram conhecimento, poder e influência. Organizações como os Illuminati, a maçonaria e o misterioso Skull and Bones sempre estiveram no centro de narrativas conspiratórias. Para alguns, são apenas fraternidades simbólicas, para outros são peças-chaves de uma elite global que molda decisões políticas e econômicas. Porém, por que essas teorias continuam tão populares? Porque existe uma sensação real, compartilhada por milhões de pessoas, de que as decisões que impactam nossas vidas são tomadas muito longe de nós. Pense na economia. Taxas de juros sobem e descem, inflação dispara, moedas desvalorizam, crises financeiras aparecem quase do nada. Em 2008, o mundo assistiu a um colapso sistêmico que começou no mercado imobiliário dos Estados Unidos e se espalhou globalmente. Instituições gigantes foram salvas por governos enquanto milhões de pessoas perderam casas e empregos. É natural que surja a pergunta: quem realmente controla o jogo? Então a gente tem aqui uma sequência de fatos que estão parecendo nos levar exatamente para o grande reset. Esses sinais que a gente está vendo na economia eram os mesmos sinais que a gente viu em 2006, 2007, ou seja, na prévia da crise de 2008, e que nós vimos também em 2019, no mês de setembro. No mês de setembro de 2019, a elite econômica já estava se preparando por um grande crash, que aconteceu em 2020 por causa da crise sanitária, né? Então a gente tem aqui uma sequência de fatos
que estão parecendo nos levar exatamente para o grande reset. Isso aqui vai gerar o contexto necessário para o grande reset. E aí, Vilela, que tem uma parte muito interessante, que é a interseção entre política e economia junto com psicologia social. Porque para esse catalisador funcionar, para dar essa confusão toda, precisa ser instaurado medo, pânico e desespero na população. Não tem, se a população estiver tranquila e centrada, eles vão olhar e falar, não, isso aqui vai passar, não vou vender, não vou desesperar. Então, a psicologia social é o quê? É uma área muito interessante, porque ela vai estudar como é que as pessoas elas pensam, como é que elas sentem e como é que elas agem, só que em grupo. Não a psicologia clínica, que você está ali conversando com o indivíduo. Psicologia social trata como manada. Mentalidade manada, de rebanho, né? Herd mentality. Então, a psicologia social vai mostrar pra gente que as nossas decisões, elas não são puramente racionais. Muitas vezes elas são motivadas por emoções, por normas sociais e até por uma influência coletiva. Muitas vezes a galera Maria vai com as outras, né? Então, é muito interessante a psicologia social, porque ela nasce do cruzamento entre duas disciplinas, a psicologia e a sociologia. Bancos centrais como o Federal Reserve ou o Banco Central Europeu possuem enorme influência sobre a economia global. Governos definem políticas fiscais, regulamentações e estratégias monetárias que impactam diretamente o custo de vida, o acesso ao crédito e o valor ao dinheiro no seu bolso. Isso é fato. Porém, as teorias da conspiração vão além. Elas sugerem que essas instituições seriam apenas a face visível de uma engrenagem maior, uma elite transnacional que transcende fronteiras, partidos e ideologias. E é aqui que entra a metáfora da marionete. Imagine o sistema como um grande sanduíche. No topo, decisões estratégicas, na base, estruturas econômicas e políticas, e no meio nós, misturados, pressionados e espalhados. A marionete que mantém tudo coeso. Consumimos, trabalhamos, pagamos impostos, voltamos, reagimos. Porém, será que escolhemos de verdade ou estamos apenas respondendo a estímulos cuidadosamente moldados? O Illuminati é um braço. Então, o satanismo é uma força majoritária e é um dos braços. É um movimento independente que alguns membros do satanismo participam. Participam, tipo isso? Exato, participam. Entendi. E o que é parecido com o que falam de realmente quererem controlar o mundo? Sim, exatamente. Você pega a nota de dólar, tá cheio de símbolo Illuminati, nota de um dólar. Tá escrito em latim, Novus Ordo Seclorum, Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial começa por onde? Estados Unidos. O número 9 para os satanistas é muito importante. É um número cabalístico para eles, né? Porque foi o horário que Jesus morreu na cruz. Foi na hora 9ª do calendário judaico. Ele foi crucificado na hora 6ª, que vale ao nosso horário de meio-dia, e teve vitória na cruz, na verdade, na hora 9ª, que é às 3 da tarde. E, então, na hora 9ª no calendário judaico, fizemos Deus sangrar, né? Lúcifer recebeu 9 pedras de Deus. Em Ezequiel 28, fala que ele era o querubim ungido e tal, e fala que ele ganhou 9 pedras que Deus deu para ele. Então, ele tomou posse daquelas 9 pedras. Então, isso, número 9 para ele é muito representativo. Entendi. É claro que nem tudo que dá 9 é do diabo. Se uma placa do carro do irmão deu 9, é do capeta. Vende o carro. Político tem 9 dedos, é do capeta, né? Tudo Lula é do... É, falando tudo. A internet ampliou esse debate. Teorias sobre a nova ordem mundial ganharam força com a globalização. Acordos multilaterais e fóruns como o Fórum Econômico Mundial. Para alguns, esses encontros representam cooperações global. Para outros, simbolizam coordenações elitistas distante da população comum. O fascínio por essas narrativas não surge do nada, ele nasce da desconfiança. Quando há escândalos políticos, manipulações de mercado ou decisões econômicas que beneficiam grandes corporações, enquanto a população sofre crises, um terreno fértil para imaginar que existe um plano maior por trás de tudo. Mas aqui precisamos fazer algo importante: separar a crítica legítima de fantasia absoluta. Tem sociedade que a existência dela é secreta
Tem sociedade que a existência dela é conhecida, mas o seu propósito é o oculto. Então, assim, a maçonaria é uma sociedade secreta, exige-se critérios para acessar, e dizem que é uma fraternidade que quer o melhoramento da sociedade, não é uma religião. Só que tem rito, tem o rito escocês, tem o rito de York, tem o rito moderno, tem o rito brasileiro, tem o rito de Memphis e Misraim, tem ritos, tem rituais. Então, tem um Deus, tem que acreditar em Deus, não pode ser ateu para entrar na maçonaria. Então, se tem Deus, tem rito, tem culto, é religião. Então, a maçonaria dizem que é um grupo, uma fraternidade, que vem das corporações de ofício, né, dos caras que construíam os prédios, as catedrais, os arquitetos, engenheiros, né? A primeira loja maçônica oficial da Inglaterra é de 1717, mas segundo a historiografia maçônica, eles remontam a não só ao Egito, mas remontam a Tubal-Caim, Caim, né, os primórdios da humanidade. Né? Uma corporação de ofício de arquiteturas da sociedade também, de arquiteturas espirituais, né? Como construir um templo que vai abrir um portal de comunicação do homem com os deuses. Isso vem do Egito Antigo e tal, né? É o conhecimento de certas estruturas geométricas que comunicam com o mundo espiritual. Entendeu? Desde um desenho, como a sigilação, como se chama, que é feito hoje muito comum numa magia moderna chamada magia do caos, até uma estrutura física de um prédio que a forma como ele é construído atrai energias espirituais, como a pirâmide. É inegável que governos influenciam a economia. É inegável que grandes corporações exercem lobby. É inegável que poder e dinheiro frequentemente caminham juntos. No entanto, a ideia de um pequeno grupo onipotente controlando cada evento mundial é muito mais complexa do que parece. O mundo é caótico, conflitos de interesse existem dentro das próprias elites, países competem entre si, empresas disputam o mercado, políticos divergem. Ainda assim, a narrativa da sociedade secreta que controla tudo é poderosa porque oferece algo que o caos não oferece: explicações. Em vez de múltiplas variáveis econômicas, temos um grupo oculto. Em vez de erros humanos, temos um plano deliberado. Em vez de complexidade, temos intenção. E o cérebro humano ama a narrativa com vilões claros. Mas vamos voltar à questão das marionetes. Talvez não sejamos apenas vítimas passivas. Talvez sejamos parte ativa do sistema que criticamos. Cada compra, cada clique, cada compartilhamento alimenta estruturas econômicas gigantescas. Plataformas digitais transformam a atenção em lucro. Dados se tornam o novo petróleo. Será que somos manipulados ou somos cúmplices involuntários de um sistema que prioriza eficácia e lucro acima de tudo? Teorias da conspiração sobrevivem porque tocam em medos reais: perda de controle, desigualdade crescente, concentração de poder. Elas misturam fatores verificáveis com especulações que criam uma narrativa envolvente. E sejamos honestos, é sedutor acreditar que há um segredo escondido que explica tudo, mas talvez a verdade seja menos cinematográfica e mais desconfortável. Talvez o poder esteja distribuído em redes complexas de influência, interesses econômicos e decisões políticas sem um único chefão final. Talvez o sistema não seja uma sala escura com 12 pessoas decidindo o destino do planeta. Talvez seja algo muito mais difuso, mais estrutural, mais difícil de apontar, pois é o sistema que vai revelar futuramente o anticristo, o filho da perdição. Isso ainda é mais desafiador, porque se existe um grande vilão secreto, basta derrotá-lo. Mas se o sistema é resultado de milhões de decisões interconectadas, então a mudança exige algo mais profundo: consciência, participação ativa e pensamento crítico. No fim, a grande pergunta não é se sociedades secretas dominam o mundo. A pergunta é: estamos questionando o suficiente? Estamos entendendo como a economia realmente funciona? Como políticas públicas são definidas? Como informação circula?
Ou preferimos a narrativa simples de que somos apenas marionetes indefesas em um sanduíche global? Talvez sejamos pressionados sim, mas também temos voz. E talvez o verdadeiro poder não esteja escondido em sociedades secretas, mas na capacidade coletiva de entender, questionar e agir. Agora eu quero saber de você. Você acredita que existe uma elite secreta controlando tudo? Ou o mundo é apenas mais complexo do que parece? Comenta aqui embaixo, vamos abrir essa discussão. Vamos trazer aqui também outros vídeos sobre a inteligência artificial, um tema bastante interessante, e o livro do Apocalipse. E algumas questões também sobre a economia, sobre a sociedade secreta, o grupo dos Bilderberg ou o clube dos Bilderberg e também os Illuminatis. Vamos falar sobre essas sociedades secretas que, no caso, vêm controlando e se modificando durante a história da humanidade. Então não perde tempo, se inscreve em nosso canal que a gente vai trazer vários assuntos. Vamos trazer temas sobre os 10 sinais de que os alienígenas já estão entre nós. Vamos falar também sobre o governo, o que ele está ocultando sobre a verdade, arquivos secretos desclassificados que ninguém te contou. Também temas como quem realmente controla o mundo, Illuminati, Nova Ordem Mundial ou a elite secreta. Vamos falar sobre civilizações perdidas antes da Atlântida, o que a história não contou. Vamos fazer também vídeos sobre a evolução, se por acaso a teoria da evolução não for científica. Evidências ocultas contra a ciência oficial, o que seria isso? Também temas sobre profecias que se tornaram realidade. Vamos falar sobre Nostradamus, a Bíblia e teorias sobre grandes eventos previstos antes de acontecerem. Também sobre os lugares mais assombrados do mundo, em que o turismo esconde de você. Então, vários temas, a Área 51, o que eles não querem que você saiba sobre tecnologia alienígena. Tudo isso a gente vai trazer. Também vamos falar sobre o enigma dos manuscritos do Mar Morto, que revelam a verdade oculta da história. Sobre vacinas que contêm implantes que controlam a população. DNA humano não é original, e se fôssemos híbridos de outra espécie? Então todos esses assuntos a gente vai trazer aqui no canal Comportamento Cristão. Já aproveita, se inscreve e ativa o sino de notificação para não perder nenhum lançamento. Já aproveita, coloca aqui abaixo nos comentários sobre a questão das sociedades secretas. O que você acha? Esses vídeos são bastante populares e antigos na internet, desde 2010, se não me engano, que Rubens Sodré já trazia vídeos sobre esses temas, e também Daniel Lopes, Daniel Mastral. Então a gente vai trazer mais vídeos sobre os Illuminati e as sociedades secretas. Se você gosta, já aproveite e se inscreve no canal. Chegamos ao final do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.